Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero trazer o nosso devocional de hoje. Vamos estar falando sobre perdão. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4, versículo 32: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Ele trouxe para nós o seu perdão. Nós estávamos com uma dívida impagável e Ele, com a sua misericórdia e graça, nos concedeu o perdão. Nós vemos que quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoou, o Senhor liberou o seu perdão para conosco. Nós vemos que não importou ou não importava o tamanho, não importa o tamanho da nossa dívida, uma vez que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Então nós observamos que o perdão, ele traz libertação. Salmo 32, verso de número 1 diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Queridos, nós vemos que não há nada melhor do que nos sentirmos perdoados, livre de toda a culpa, de toda uma carga que está sobre nós. Uma vez que nós somos perdoados, nós sentimos essa liberdade, essa libertação. É como se um fardo estivesse amarrado e fosse cortado, tirado de nós. O perdão de Deus liberta-nos da condenação. O perdão também é um ato de libertação, para que a pessoa que perdoa, ela possa ter a libertação do peso do rancor. Então, muitas pessoas que estão guardando a mágoa, o rancor no seu coração, ele vai cada dia se desfalecendo por causa desse sentimento amargo dentro dele. Mas uma vez que ele libera esse perdão, o que acontece? Ou ele recebe, ele é liberto do peso do rancor. Nós observamos também que quem ama, perdoa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Queridos, quem ama de fato, ele libera o perdão. Você perdoa a quem ama porque o amor, ele é incondicional. Observe que o amor, ele não precisa de um requisito. Você me amar para mim lhe amar. Não, o amor é incondicional. E como o amor é incondicional, você libera o perdão. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar não é aceitar que as pessoas estejam lhe fazendo mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você, que precisa de Jesus. Queridos, quando nós entendemos que nós somos falhos, que nós temos erros, que nós precisamos de perdão, nós também liberaremos o perdão. Quando eu entendo que eu fui amado e que eu preciso amar, eu libero o perdão. Quando o amor de Deus está derramado no meu coração, eu amo e, como consequência desse amor, eu libero perdão. Louvado seja Deus. Também perdoar quem é perdoado, ele ama. Observe Lucas 7,47. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Queridos, quando nós temos essa dívida impagável e nós somos liberados dela, a consequência é que eu amarei aquele
que me perdoou, aquele que me absorveu daquela culpa. O Senhor, Ele nos perdoou uma dívida impagável. Por isso, quando nós entendemos o tamanho da nossa transgressão, nós entenderemos que precisamos o amar da mesma proporção. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoado, mesmo sem merecer, ela vai amar quem lhe ofereceu perdão. Então, queridos, o perdão vai gerar a gratidão. Então, libere perdão, peça perdão. E você vai ver que esse sentimento de gratidão vai ser gerado nas pessoas. Porque em vez de você manter um sentimento amargo no seu coração, de tristeza, de amargura, você liberou, você foi liberto daquele sentimento. Você perdoou aquela pessoa e ela se sentirá agradecida, porque ela não merecia esse perdão, ela não era digna desse perdão, mas porque você foi alcançado pelo amor de Deus, perdoado por Deus, você também faz isso. Queridos, perdão não tem limites. Perdão não há um limite de você dizer eu já perdoei, não preciso mais perdoar. Mateus 18, 21 e 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos, não há um limite para o perdão. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. O perdão de Deus não acaba e o seu também não deve. Queridos, ainda que alguém peque, lhe faça alguma coisa e você diga já chegou o limite, não há um limite para você liberar o perdão. Da mesma forma que o Senhor não tem esse limite para nos perdoar. Quando você chega arrependido, confessa o seu pecado e deixa, Deus te perdoa. Então Ele espera que isso também aconteça na tua vida. E por último, perdão gera mais perdão. Observe Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é sério. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas. A falta de perdão é a falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa você, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa os outros. Aprendem a perdoar. Queridos, que possamos perdoar para sermos perdoados. E que aqueles que um dia foram alcançados também pelo nosso perdão, eles possam perdoar a outros. Que o Senhor nos dê da sua graça, para que nós possamos viver o perdão de Deus, mas também coloquemos em prática o perdão para com as outras pessoas. Já dizia o pastor Hernandes Dias Lopes que quem guarda no seu coração a mágoa, quem guarda o ressentimento no seu coração, é como um homem que toma um veneno e espera que o outro venha morrer. Queridos, isso é algo que vem destruir a nossa vida. Então, viva o perdão de Deus e viva em prática o perdão para com as outras pessoas. E eu concluo dizendo uma frase tão maravilhosa que Estevão, quando estava sendo apedrejado nos últimos momentos da sua vida, Estevão, ele diz assim: Pai, não lhe imputes esse pecado, perdoa-os. Eu vejo um homem que tinha toda a razão para, amargurado, ressentido, dizer: Deus, amaldiçoa esses homens, Pai, mata eles. Mas nós vemos um homem que era cheio do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos encher do seu Espírito, para que nós também possamos perdoar. Oremos. Senhor nosso Deus,
maravilhoso Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê a graça para viver o teu perdão. E uma vez que nós alcançamos o teu perdão, nós também possamos liberar o perdão. Senhor, nos ajuda a não guardar no nosso coração mágoa, ressentimento, amargura, mas nos ajuda a liberar, Senhor, a sermos libertos de qualquer sentimento que venha trazer amargura. Ó Deus querido, que o Senhor venha trazendo a paz ao nosso coração, para que nós também possamos promover a paz através do perdão. Assim nos ajuda, Senhor, ainda que o nosso sentimento, a nossa razão queira aparecer, nós possamos viver o princípio do perdão, que uma vez que perdoamos, somos perdoados. Pai, fica conosco, é o que eu oro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.